Rendemos tributo ao presidente James E. Faust, apóstolo e presidente, amigo e querido, e externamos nosso amor à sua esposa, Ruth. Falamos em nome de todos de nós que fomos apoiados hoje. Prometemos empenhar-nos ao máximo para merecer a confiança em nós depositada. Apoiamos as autoridades gerais da Igreja, um procedimento solene e sagrado usado sempre que os líderes e os professores são chamados ou desobrigados de um cargo, ou sempre que há uma reorganização numa estaca, ala, quórum auxiliar. É algo único à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sempre somos informados de quem é chamado para liderar ou para ensinar e que temos a oportunidade de apoiar essa medida ou de opor-nos a ela. Isso não é invenção humana. É algo que nos foi dado nas seguintes revelações. A ninguém será permitido sair a pregar meu evangelho ou estabelecer minha igreja, a não ser que tenha sido ordenado por alguém que tenha autoridade. E que a igreja saiba que tem autoridade e foi apropriadamente ordenado pelos dirigentes da igreja. Dessa forma, a igreja é protegida de qualquer impostor que queira assumir o controle de um quórum, ala, estaca da igreja. Há outro princípio existente apenas na igreja do Senhor. Todos os cargos de ensino e liderança são ocupados por membros da igreja. Isso também foi estipulado nas Escrituras. Um versículo de Doutrina e Convênios determinou a ordem da liderança da igreja para sempre. Foi algo sem precedentes e sem paralelo nas igrejas cristãs da época e nas de hoje. Portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam os habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith, Jr., e falei-lhe do céu e dei-lhe mandamentos. As coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes. Que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo, para que a fé também aumente na terra, para que o meu eterno convênio seja estabelecido, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples, aos confins da terra e perante reis e governantes. Eis que eu sou Deus e disse-o. Estes mandamentos são meus e foram dados a meus servos em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcançassem entendimento. Sou profundamente grato por essas Escrituras, que explicam que o Senhor usará as coisas fracas do mundo. Cada membro é responsável por aceitar o chamado de servir. O presidente J. Reuben Clark Jr. ensinou: na obra do Senhor, não importa onde servimos, mas como servimos. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ocupamos o cargo para o qual fomos devidamente chamados, algo que não buscamos nem recusamos. A Igreja não tem clero profissional. As pessoas são chamadas para as posições de liderança em todo o mundo, são oriundas da congregação. Não temos seminários para a formação de líderes profissionais. Tudo o que é feito na igreja, liderar, ensinar, chamar, ordenar, orar, cantar, preparar o sacramento, aconselhar e tudo mais, é feito por membros comuns. As coisas fracas do mundo. Vemos as igrejas cristãs com dificuldade para suprir a necessidade de clérigos. Não temos esse problema. Uma vez pregado o Evangelho e organizada a igreja, há uma fonte inesgotável de irmãos e irmãs fiéis que têm testemunho e estão dispostos a atender ao chamado para servir. Comprometem-se com o trabalho do Senhor e seguem os padrões que lhes são solicitados. Após o batismo, o Espírito Santo é conferido aos membros. O Espírito Santo passa a ensiná-los e consolá-los. Assim, estão preparados para receber orientação, direção e correção
sejam quais forem suas necessidades ou cargos. Esse princípio torna a igreja diferente de todas as outras igrejas cristãs do mundo. Estamos na situação incomum de contar com uma fonte inesgotável de professores e líderes em todas as nações, tribos, línguas e povos do mundo. Existe uma igualdade única entre os membros. Nenhum de nós deve se considerar mais importante que os demais. Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Quando eu era jovem, fui mestre familiar de uma irmã idosa, que muito me ensinou com sua experiência de vida. Quando ela era pequena, o presidente Brigham Young visitou Brigham City, um grande acontecimento nessa cidade batizada com seu nome. Para homenageá-lo, as crianças da primária, todas vestidas de branco, alinharam-se ao longo da rua que dava acesso à cidade, cada uma com um cesto de flores a serem jogadas diante da carruagem do presidente da igreja. Algo a desagradou. Em vez de lançar as pétalas, ele chutou uma pedra em frente à carruagem e exclamou: "Ele não tem nada que meu avô Loveland não tenha." Esse comentário foi ouvido e ela foi duramente repreendida. Tenho plena certeza de que o presidente Brigham Young seria o primeiro a concordar com a pequena Jenny Steed. Ele não se considerava superior ao avô Loveland ou a qualquer outro membro digno. O próprio Senhor foi muito claro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Esse é designado para ser o maior, não obstante ser o menor e o servo de todos. Há muitos anos, quando recebi a minha primeira designação, que fez minha fotografia aparecer nos jornais, um dos meus professores da escola secundária, claramente surpreso, comentou com as pessoas à sua volta: "Isso só prova que as aparências enganam. Quem diria?" Imaginem um peixe fora d'água e terão uma ideia de como eu me senti incapaz diante das responsabilidades que eu recebi. Depois de vivenciarmos tais sentimentos, nunca mais nos achamos superiores a ninguém, absolutamente ninguém. Durante um bom tempo, outra coisa me deixou perplexo. Há 46 anos, eu tinha 37 anos e era supervisor do seminário. Meu chamado na igreja era o de professor adjunto de uma classe da ala Lyndon. Para minha grande surpresa, fui convidado a conversar com o presidente David O. McKay. Ele, tomando-me pelas duas mãos, chamou-me para ser autoridade geral, na condição de assistente do quórum dos 12 apóstolos. Alguns dias depois, vim a Salt Lake City para apresentar-me à primeira presidência, para ser designado autoridade geral da igreja. Essa foi a primeira vez que estive com a primeira presidência, formada pelo presidente David O. McKay e seus conselheiros, o presidente Hugh B. Brown e o presidente Henry D. Moyle. O presidente McKay explicou que uma das responsabilidades dos assistentes dos 12 era ficar ao lado do quórum dos 12 apóstolos como testemunha especial e testificar que Jesus é o Cristo. O que ele disse em seguida me deixou mortificado. Antes de o designarmos, gostaríamos que nos prestasse o seu testemunho. Queremos saber se você tem testemunho. Fiz o melhor que pude. Prestei meu testemunho da mesma forma que faria na reunião de jejum e testemunho da minha ala. Para minha surpresa, os irmãos da primeira presidência pareceram satisfeitos em me conferirem um ofício. Fiquei estupefato, pois achava que alguém chamado para um ofício assim precisaria de um testemunho de um poder espiritual especiais, extraordinários, fora do comum. A perplexidade durou um bom tempo, até que finalmente percebi que já possuía o necessário. Ter no coração o testemunho inabalável da restauração da plenitude do Evangelho por meio do profeta Joseph Smith. Do fato de termos um Pai Celestial
e de que Jesus é o nosso Redentor. Talvez eu não soubesse tudo a respeito, mas tinha um testemunho e estava disposto a aprender. Creio que eu não era diferente das pessoas mencionadas no livro de Mórmon. E todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo, como os lamanitas que, por causa de sua fé em mim, na época de sua conversão, foram batizados com fogo e com o Espírito Santo, e não o souberam. Com o passar dos anos, consegui entender o poder e a importância desse simples testemunho. Compreendi que o Pai Celestial é o Pai do nosso espírito. É um Pai com todo o amor e ternura de um Pai. Jesus ensinou, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Há alguns anos, estava com o presidente Marion G. Romney em reunião com presidentes de missão e as respectivas esposas em Genebra, na Suíça. Ele me contou que 50 anos antes, como jovem missionário na Austrália, no fim de uma tarde fora estudar numa biblioteca. Ao sair já estava escuro. Olhou para o céu estrelado e aconteceu. O Espírito o tocou e um firme testemunho nasceu na sua alma. Ele disse aos presidentes que a certeza que tinha agora, como membro da primeira presidência, de que Deus o Pai vive, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, e de que a plenitude do Evangelho fora restaurada, não era maior do que a certeza que já possuía quando era um missionário, 50 anos antes na Austrália. Afirmou que o que mudara em seu testemunho era que agora ficara muito mais fácil receber uma resposta do Senhor. A presença do Senhor era mais próxima, e ele conhecia o Senhor muito melhor do que 50 anos antes. Temos a tendência natural de achar que quem é apoiado para uma posição de liderança é superior ou mais importante na igreja ou na família do que um membro comum. Por algum motivo, achamos que eles têm maior valor para o Senhor do que nós, mas simplesmente não é o caso. Eu e minha esposa ficaríamos muito decepcionados se constatássemos que algum de nossos filhos acha que somos de maior valor para a família ou para a igreja do que qualquer deles. Ou que um chamado na igreja é considerado superior a outro. Ou que determinado cargo é visto como menos importante. Recentemente, um de nossos filhos foi apoiado líder da missão da ala. Sua esposa nos contou como ele vibrou com esse chamado, que se adapta bem às suas difíceis exigências profissionais. Ele tem um espírito missionário e fará bom uso do seu espanhol, que mantém afiado desde a época da missão. Nós também ficamos muito satisfeitos com esse chamado. A importância do que meu filho e sua esposa estão fazendo por seus filhos pequenos transcende a de qualquer coisa que poderiam realizar na igreja ou fora dela. Nenhum serviço que viessem a prestar seria de maior valor para o Senhor do que sua dedicação um ao outro e a seus filhinhos, e assim é com nossos filhos. O objetivo primordial de todas as atividades da igreja está centrado no lar e na família. Nós, as autoridades gerais da igreja, somos exatamente iguais a vocês, e vocês são exatamente iguais a nós. Vocês têm o mesmo acesso que nós aos poderes da revelação quanto à sua família, seu trabalho e seus chamados. Também é verdade que existe uma ordem para as coisas na igreja. Quando alguém é chamado para um ofício, recebe então revelações ligadas a ele que não são concedidas a outras pessoas. O Senhor não considera nenhum membro ou chamado nem mais, nem menos importante que outro. Não é assim que as coisas funcionam. Lembrem que Ele é Pai, nosso Pai. O Senhor não faz acepção de pessoas. Não temos mais valor para o avanço da obra do Senhor do que o irmão Tuotai Paletues em Nuku'alofa, de Tonga, e sua esposa,
Nem que o irmão Carlos Cifuentes, de Santiago, no Chile, e a sua esposa. E o irmão Peter Delbalt, nos Países Baixos, e sua esposa. O irmão Tatsui Sato, do Japão, e a sua esposa. Nem que centenas de outras pessoas que conhecia viajar mundo afora. Simplesmente não é assim que as coisas funcionam. E a igreja segue adiante. É carregada pela força dos membros dignos que levam uma vida comum, numa família comum, guiados pelo Espírito Santo e a luz de Cristo, que neles habita. Eu presto meu testemunho de que o Evangelho é verdadeiro, que o valor das almas é grande à vista de Deus. Cada alma. E somos abençoados por sermos membros da igreja. Eu tenho testemunho que me qualifica pelo chamado que eu tenho. Eu encontrei a primeira presidência muitos anos atrás. E eu presto a vocês, em nome de Jesus Cristo, meu testemunho. Amém.